O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Convidamos para compor a mesa também o secretário municipal de habitação, o senhor Francisco Alves. Convido também para compor a mesa o secretário de desenvolvimento social, Diego Gazon Henrique, e fazer um convite também para ser meu secretário, por favor. Convido também para compor a mesa o secretário de segurança de Nova Lima, doutor Juarez. Quero registrar a presença do segundo tenente Miguel Ângelo da Silva Fernandes. Quero também chamar aqui para a galeria presidente, membro do MLB, Joubert Fernandes de Paula, por favor. Sob a proteção de Deus, em nome do povo novalimense, declaro aberto a audiência pública sobre a situação da ocupação Vila da Mata, no bairro Santa Rita. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Segues a justiça, clava fora.
Quero citar aqui o vereador eleito, Kim do Gás, e convidar para fazer parte da galeria juntamente com nós, por favor. Começar para ver como é que é os trabalhos, viu, vereador, por favor. Essa audiência pública, convidamos o gerente imobiliário da Ando Gold, que mandou correspondência. O nosso secretário Diego Gazon vai ler a correspondência da Ando Gold. Por favor, Diego. Senhor presidente, fazemos referência ao convite para a participação da audiência pública a ser realizada nesta data, referente à ocupação irregular no local denominado Vila da Mata e, tendo em vista que o assunto pautado se encontra em discussão judicial perante o Foro da Comarca de Nova Lima, pendente de decisão final, não podemos manifestar sobre o mesmo até o provimento final do litígio. Insta a salientar que a empresa foi anteriormente oficiada pelos ilustres vereadores Gilson Antônio Marques e Maria Ângela Dias de Lima Pereira, na figura da Comissão de Direitos Humanos desta ilustre Câmara Municipal, sobre o mesmo assunto, oportunidade em que apresentou o título de propriedade da área e comunicou a adoção de medidas judiciais sobre o tema. Atenciosamente, André Pompeu, gerente de negócios imobiliários. Para mim, que marquei a audiência pública e sou presidente da audiência pública, não chegou esse documento na minha mão, tá? Deve ter notificado os dois vereadores. Também convidamos o doutor Carlos Eduardo Rodrigues Leite, presidente da OAB, não mandou correspondência. Convidamos a promotora doutora Cláudia de Oliveira, 4ª Promotoria de Justiça de Nova Lima, também não mandou correspondência. Convidamos excelentíssimo senhor prefeito de Nova Lima, mandou 2 representantes, o senhor Francisco, secretário de Habitação, e o senhor Diego Gazon, que é o secretário de Ação Social, e nosso secretário de Segurança, doutor Juarez. Então, o de Vito está... O do prefeito está justificado. Convidamos também a promotora doutora Andresa de Oliveira, mas a promotora hoje não faz parte da nossa comarca de Nova Lima, não é isso? Convidamos também a doutora Ivana Andrade Souza, 3ª Promotora de Justiça de Nova Lima, não mandou correspondência. Convidamos a doutora Eva Canteiro, 2ª Promotora de Justiça de Nova Lima, não mandou correspondência. Convidar para a galeria doutor Anderson Alves, membro do Movimento de Lutas dos Bairros. Por favor, faz parte da nossa galeria. Solange Nunes, assessora da Secretaria de Educação, representando a Secretaria de Educação de Nova Lima. Agradecemos a presença dos senhores e entidades aqui presentes. Pessoal, eu vou pedir ao nosso secretário Diego para ler a participação na audiência pública, que tem que obedecer às seguintes regras. Então, por favor, vocês que vão participar, por favor, prestem atenção na leitura do nosso secretário Diego Gazon. Por favor, secretário. A participação na audiência pública obedecerá às seguintes regras. Obrigado. 1. A entrega da inscrição do participante para apresentação de sugestões será admitida até às 18h55 do dia 19 de dezembro de 2016, no local da realização da audiência pública, que tem endereço no mesmo local. 2. Para o bom andamento dos trabalhos, nas manifestações de apoio ou reparação à proposta do anteprojeto das sugestões apresentadas, fica vetado o uso de instrumentos acústicos ou de quaisquer meios que conturbem a discussão. 3. A apresentação das sugestões dar-se-á por ordem de inscrição. 4. Cada pessoa inscrita terá direito à única manifestação para apresentação das sugestões ou comentários, que deverá ser realizada em até 5 minutos, na forma do disposto no item 3. 5. Os interessados deverão apresentar, junto à inscrição, os memoriais da matéria a ser explanada, contendo em destaque o assunto, relatório e conclusão final, para o acompanhamento do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do requerimento, bem como dos demais integrantes da mesa. Obrigado.
A apresentação deverá ater-se exclusivamente à leitura dos memoriais, não sendo permitida alteração após a inscrição. 6. Esgotados os comentários a respeito da sugestão, passar-se-á aos demais inscritos, sucessivamente. 7. Poderá ocorrer a apresentação de sugestões por pessoa diversa da inscrita antecipadamente, mediante procuração, com devido reconhecimento de firma em cartório. 8. Após a apresentação de todos os inscritos, os trabalhos serão encerrados com a comunicação da data de divulgação das sugestões recebidas pelo vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do requerimento. 9. No dia da realização da audiência pública, o horário de encerramento não ultrapassará as 4 horas do horário marcado de seu início. 10. Casos omissos serão resolvidos pelo vereador Alessandro Luiz Bonifácio, autor do requerimento, e pelos demais integrantes da mesa. Pedimos aos interessados da plateia em fazer perguntas ou sugestões que retire na recepção o formulário e faça a sua inscrição para a segunda parte da audiência pública. Ouviremos que terá o tempo de 10 minutos para fazer suas considerações. É o pessoal da Júber. Algum de vocês, doutor Juarez? Bom, primeiramente agradecer a essa audiência, na figura aí do vereador Alessandro Coxinha, nos atendeu prontamente. A gente lamenta a não presença, né, a ausência dos outros vereadores. A gente não entende por quê, porque esse debate provavelmente vai inflamar o ano de 2017 na nossa cidade, o debate sobre a moradia. E a gente gostaria muito que essa casa se colocasse com muita força nessa situação, nessa questão. A gente já teve aqui outras vezes, né, em outras audiências, discutindo o mesmo tema, e outros vereadores também deram bastante força para a gente. O vereador Leci Campos, o vereador Soldado Flávio, o Fausto Nichini. Então, a gente foi muito bem recebido por essa casa sempre. Sempre fomos também recebidos pela prefeitura, mas os encaminhamentos, quase todos, são muito morosos, não dão encaminhamento nas nossas demandas, e os problemas continuam e estão aumentando. Nós estamos numa crise profunda do sistema, é uma crise internacional, número de desempregados crescendo demais no país. Nossa cidade não está fora dessa realidade, pelo contrário, né, nós, inclusive, estamos sofrendo bastante aí com a queda da produção mineral, por exemplo. Então, muito desempregado, e isso afeta, sobretudo, o povo mais pobre. O povo mais pobre que precisa, que recebe salário mínimo, que ganha R$1.000, R$1.200, como que vai ficar desempregado e vai pagar aluguel de 300, aluguel de 400? Não tem jeito. E eu estou falando aluguel de 300, 400 em Nova Lima, é para morar onde? É para morar em barraco, mesmo em situação muito ruim. Uma casa digna aqui em Nova Lima não sai por menos de R$800 o aluguel. E nós temos em Nova Lima hoje um déficit habitacional de aproximadamente 3.000 famílias. Esse número é um número que nos foi passado pela própria prefeitura em outros debates, quando a secretária de habitação ainda era Cláudia Pires. E, nos últimos 12 anos, foram construídas menos de 500 moradias populares na cidade. Talvez até um número bem mais modesto que esse. E nós temos 3.000 famílias em situação de risco, morando em ocupações, pagando aluguel ou morando de favor. Esse é o déficit habitacional, 3.000 famílias. E foram construídas 500 casas, bem menos de 500, em 12 anos. Para resolver esse problema vai demorar mais de 60 anos. Isso se a demanda não aumentar. Então, a gente precisa de desenvolver um programa habitacional agressivo. Isso é lógico que não se resolve de um dia para o outro. Mas a prefeitura, o poder público, tem que se colocar com essa disposição para resolver o problema. Né? Existem programas habitacionais para isso. Correr atrás do governo federal, trazer recursos para o município, construir moradia, tem espaço, tem terra. Tem terra, inclusive, da Anglo Gold, que tem que desapropriar. Na verdade, a gente nem queria que desapropriasse, porque desapropriar tem que indenizá-los. Na verdade, a gente quer que toma de volta, porque a Anglo Gold se apropria das terras em Nova Lima. Nós temos a total convicção disso, nós ainda não podemos provar. Por isso que nós também vamos exigir dessa casa a CPI das terras na cidade.
É urgente que se faça a CPI das terras, não só para ver a AngloGold que se apropria das terras de Nova Lima, arruma um jeito de cercar, arruma um jeito de regularizar e depois faz condomínio para a gente de fora comprar, porque o povo de Nova Lima não tem condição de comprar terra de condomínio, comprar lote. Então essas terras têm que ser devolvidas para o município e vários outros especuladores também que têm se apropriado das terras da cidade. Nós temos grandes grupos imobiliários que têm interesse nas terras aqui, transformando esse grande patrimônio natural, que é do povo de Nova Lima, em mercadoria, que não fica para o povo da cidade. Isso é um absurdo. Então, com pouca terra, poderia se resolver um problema de moradia muito grave que tem aqui, mas não se faz. E é urgente que se faça isso, porque nós estamos aqui com várias famílias, todas com trator na sua porta. Vários aqui já tomaram despejo da AngloGold, várias dessas famílias. Aqui nós estamos agora com a urgência da Vila da Mata, que é no bairro Santa Rita. Indo daqui para Rio Acima, fica à direita do bairro Santa Rita. Então, muita gente às vezes não vê. Mas tem muita gente morando ali, em várias casinhas já, tudo de alvenaria. Lá tem rua, o pessoal tem água, tem energia, tem tudo lá. Na nossa, dentro das nossas perspectivas, ali já poderia ser urbanizado. Certo? É uma área que está totalmente possível de ser urbanizada, entregar ali título de posse para o povo, levar depois ali perto posto de saúde, educação. É isso. Tem que dar isso para o povo mesmo. O Estado serve para isso. É para garantir saúde, educação, moradia. Isso é direito social. A moradia que nós estamos discutindo aqui é um direito social, está no artigo 6º da Constituição, e é um direito absoluto, ele não depende de nenhum outro direito para existir. Agora, o direito à propriedade reivindicado pela AngloGold é um direito relativo, porque a propriedade tem que estar cumprindo função social. E qual é a propriedade da AngloGold que cumpre função social? Nenhuma. É só função de especulação imobiliária. É tudo transformado em mercadoria para eles ganharem dinheiro. E nada disso fica para o povo de Nova Lima. Os moradores de condomínio, com todo respeito, eles têm o direito, compraram, né? Estão lá morando, tranquilo. Mas eles nem consomem aqui na cidade. Muitos moradores de condomínio não sabem nem onde é que é o Pique Lanche. Entendeu? Nem votam em Nova Lima. Então é muito importante que se dê atenção para o povo que mora em Nova Lima. E aí tem uma outra questão de fundamental importância. E eu estou vendo aqui o doutor Juarez, em 98 ou 99, não sei, se não me engano, teve uma audiência pública aqui, foi a primeira audiência que eu participei na minha vida. Eu tinha uns 15 anos de idade. E o senhor estava aqui, estava se discutindo a questão da PAC, a construção da PAC, porque o senhor esteve lá no presídio, viu a situação que os presos estavam lá, e viu a indignidade que os presos estão lá, e eles não se recuperam daquela maneira. Então tinha que ter um sistema melhor. E o senhor teve essa convicção de vir aqui defender a construção da PAC, que é um sistema melhor de recuperação de presidiários, porque o senhor pisou lá, pisou e viu a situação. Então a gente faz o mesmo desafio para todos que estão aqui, tem que ir lá pisar para conhecer a realidade do povo, tem que ir lá ver gente morando lá com esgoto a céu aberto, o pessoal igual está aqui no final da avenida, que mora do lado do córrego, toda noite que tem enchente, aí fica com medo do rio vir lá e passar por cima, e não mora porque gosta não, mora porque essa que é a condição que eles têm hoje, tem que ser urbanizado urgentemente, né? E tem muito preconceito, muita gente falando é gente de fora. Nós fazemos um desafio ao poder público. Todas as famílias que estão morando lá nas ocupações, vamos lá fazer o cadastro. Aqueles que não tiverem no critério do Minha Casa Minha Vida, a gente põe para fora. Nós já fizemos isso anteriormente, é um desafio que nós colocamos aqui para todos. Aqueles que não tiverem dentro dos critérios de programas habitacionais, a gente mesmo coloca. Porque quando foi a Cláudia Pires, ela nos desafiou da mesma maneira. E nós fizemos o cadastro, está lá na Secretaria de Habitação, 73 famílias, todas no critério, inclusive algumas foram contempladas no Padre João Marcelino e no Ivaí Palhares, certo? Tem que ir lá pisar para conhecer. É assim que tem que funcionar as coisas. Então nós estamos vindo aqui, trazendo esses números, trazendo esse debate, essa urgência, não vamos aceitar mais despejos, então a AngloGold não veio, tudo bem, eles não vão em audiência. E a gente soltou um panfleto na cidade dizendo que eles são covardes. Eles são covardes porque se recusam a debater. Isso aqui não é um problema judicial, isso é um problema político. Se fosse judicial, a gente tinha contratado advogado e estava lá. Ó. Mas é um problema político sério, tanto que olha a mesa que está aqui. Secretários, comandante da polícia, 3 secretários, vereador, a casa cheia,
Então, é um problema político e social. Se resolve com o judiciário? Pode ser, mas nós estamos perdendo lá. Ali não é a nossa área. Nós queremos discutir aqui, porque aqui se discute direito. E direito nós não abrimos mão. Lá eles querem discutir propriedade da AngloGold. Nós não estamos aqui discutir propriedade da AngloGold. Estamos aqui para discutir direito à moradia. Dele nós não abrimos mão. Certo? Então, essa é a minha fala inicial. Eu vou passar aqui para o companheiro DVD só para ele fazer uma explanação rápida também, para trazer outros dados. E a gente agradece aí a audiência de todos. Obrigado. Boa noite a todos, todas. Eu agradeço as pessoas que contribuíram para essa audiência pública que está acontecendo agora, porque o que acontece? Essa audiência pública é uma coisa de grande importância. Por quê? No país hoje, a gente fez estudos, só na região metropolitana hoje, a gente tem 25 mil famílias morando em ocupação. E o que levou elas a morar em ocupação? Foi o deixar de comer para pagar aluguel, foi viver a humilhação que é morar de favor às vezes. E o que acontece? Hoje em Nova Lima mesmo, o que a gente vê? A gente vê o direito à propriedade sendo maior do que o direito à moradia. Isso não é certo. Olha o tanto de gente trabalhador da cidade que tem aqui. Aqui tem filhos e filhas da cidade, tem famílias, tem crianças. E hoje esse direito não está sendo respeitado. Por quê? Quando o Legislativo, o Executivo e o Judiciário autoriza passar o trator em cima da casa de uma senhora igual aquela ali, de uma mãe de família igual essa aqui, ou de um pai de família, está sendo uma covardia. A mesma coisa que a mineração fez aqui na cidade há anos e anos atrás, que começou com o trabalho escravo, que não dava condição digna para os trabalhadores, que matou um punhado de gente. Aquela fase triste da história de Nova Lima, que ninguém comenta hoje, essa fase triste daqui 20, 30 anos, ela vai se repetir, se a gente deixar. Ela vai se repetir como? Com a mineradora hoje, fazendo o quê? Tirando o direito de moradia das pessoas, fazendo senhoras, igual a senhora que está aqui, ó, que teve que segurar a repressão da polícia, que foi derrubar a casa dela lá no peito, a gente teve que parar isso. O Legislativo e o Executivo não pode ser hipócrita de aceitar isso, não. Se tem invasor de terra aqui, são as mineradoras, que tiram o direito dos filhos de morar, dos filhos da cidade. Se tem invasor de terra aqui, são os condomínios, mas não é o pessoal que mora nos condomínios, não, porque o pessoal que mora nos condomínios, eles compraram e pagaram. Se tem alguém aqui que fez errado, foi quem fez o condomínio, que grilou a terra através da fraude nesses cartórios aqui, que todo mundo que está aqui está ciente do tanto de fraude que acontece aqui. Ninguém aqui, isso não é novidade para ninguém. Então, o que acontece? Tem que ser abrido aqui um inquérito para investigar os cartórios daqui e tem que ser aberta aqui nessa cidade a CPI das terras. A casa tem que fazer isso, porque senão o que acontece? A gente vai ver o que a gente já viu aqui há anos e anos atrás. A mesma covardia que foi feita com os trabalhadores da mineração aqui, vai ser feita com os filhos da terra aqui. Onde que as pessoas humildes daqui vão conseguir adquirir moradia aqui? As terras da cidade estão sendo griladas para condomínio. Elas ficam fechadas para valorizar. As terras da cidade estão sendo griladas para ficar na AngloGold. A gente não pode permitir isso. Hoje a gente está no país que hoje tem 12 milhões de desempregados. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, que 12 milhões de desempregados é muita coisa. O que acontece? Com isso, as ocupações vão aumentar mais. Vai aumentar mais por quê? Na cidade não tem política habitacional. Não existe política habitacional. Pode ver que Minha Casa Minha Vida estava aberta e quantas unidades foram feitas aqui. Hoje, se a gente for analisar bem, a prefeitura tem que agradecer esse pessoal que foi para as ocupações. É isso, tem que agradecer. Por quê? Porque senão eles iam ir para onde hoje? Eles já estão morando na rua. Então, o que acontece? Eu entendo que tanto a prefeitura quanto essa casa aqui, ela sempre recebeu a gente, só que tem que não só receber, mas tem que fazer as coisas sair do papel, porque senão não vai funcionar. Tem que fazer as coisas sair do papel. Esse pessoal que ocupou as ocupações, eles precisam de saneamento básico, eles não precisam de trator na porta, não. Eles precisam de água, eles precisam de luz, eles precisam de asfalto. Esse povo que ocupou, eles não precisam de trator na porta, não, eles precisam de regularização fundiária.
Então é isso, a prefeitura tem que fazer isso, o executivo. Não pode permitir que isso continue acontecendo. Crime, gente, não é ocupar uma terra para morar porque você está deixando de comer para pagar aluguel, não. Crime não é você pegar e ocupar uma terra para tirar o seu filho da humilhação que é morar de favor, não. Crime é você tirar o direito de moradia de pessoas igual essas que estão aqui, ó. Isso é crime. Crime é você deixar... Crime é você deixar uma família sem um chuveiro em casa. Tem que ser cobrado da CEMIG também, que faça ligação de luz nas ocupações. Você sabe hoje quantas famílias estão sem um chuveiro em casa? Uma coisa simples, que é chegar lá, ligar a água, ligar a torneira e a água cair. Muitas pessoas hoje não têm. Quantas pessoas aqui estão sem chuveiro? Pode ter certeza que é muitas. Quantas? Levanta a mão fazendo um favor. Lógico, vocês todos que também têm chuveiro em casa, mas essas pessoas não têm. Vocês acham isso justo? Pô, então o que acontece, gente? É isso. E a AngroGold, se ela for despejar, a gente não vai sair. Não vai. Não vamos sair. Nós vamos continuar onde nós estamos. E é isso que eu tenho para dizer por enquanto. E é isso aí, gente. Só quero passar para o senhor Anderson que quando essa casa abre, igual hoje a audiência pública, o legislador está trabalhando sim, e nós trabalhamos dentro da lei. E lembrar que o executivo hoje é uma nova gestão, né? Hoje quem assumiu a prefeitura há menos de 2 meses é o Vitor Penido, e tenho certeza que ele é dinâmico e tenho certeza que o secretariado dele tem gestão, não são qualquer um não. Isso eu vou deixar para depois o secretário de Habitação falar do plano dele, do secretário de Ação Social falar das ações dele, do secretário de Segurança falar da ação e até a Secretaria de Educação também, que mandou representante. Isso aqui está a prova. Eu já fiz várias audiências públicas aqui dentro desses 3 anos e 9 meses. Não vinha um representante do Poder Executivo. E aqui hoje, graças a Deus, Vitor mostra a importância e o compromisso que ele tem pelo município. Então, seu Anderson, você pode ter certeza, vai sair do papel sim, mas aqui é uma casa onde que faz leis. E dentro da lei, você pode ter certeza que vai sair do papel sim. Agora, se não tiver com a lei, não tem como. Não é culpa do legislador, não é culpa do executivo e nem é culpa do judiciário. Nós temos que cumprir a lei. É por isso que nós somos representantes do povo novalimense. Gente, não, o Diego leu aqui, vocês vão ter direito, por favor, pega o formulário, porque na hora que for a vez de vocês vão poder falar. Vai estar aberto para vocês. O formulário está na recepção. No momento não pode se manifestar. Algum de vocês quer manifestar? Vereador Kim, doutor Juarez, comandante, Solange, você tem que dar a resposta. Uma boa noite a todos. Na pessoa do vereador Coxinha, eu cumprimento todos os membros da mesa. E eu quero passar aqui para o Júber e o Anderson, que são 2 líderes desse movimento, e para todos vocês que estão aqui, que um novo governo se inicia em janeiro. Assumimos a prefeitura há menos de 60 dias, encontramos uma prefeitura totalmente descontrolada, desorganizada, sem nenhum programa, e estamos em fase de ajuste. Concordamos plenamente com vocês. Dinheiro a rodo existiu nesse país nos últimos 12 anos para se fazer construção e moradia popular. Em Nova Lima foram construídas simplesmente 225 moradia popular. O déficit nosso, que você bem me disse, é em torno de 4.000 moradias. E nós temos essa preocupação e viemos com essa preocupação. Tanto que o prefeito manteve a Secretaria de Habitação para isso, para que nós possamos, nesses 4 anos de governo dele, nós possamos atender a reivindicação de vocês. E como disse bem o vereador Coxinha, tudo dentro da lei. O que tiver dentro da lei de Minha Casa Minha Vida, nós vamos atender plenamente. E me comprometo com vocês 2 líderes a recebê-los na secretaria para discutirmos, trocarmos ideias, olhar problema de terreno, que inclusive já mandei levantar, os terrenos que são do município, que não são do município, que nós podemos aproveitar. Porque não basta só também
construir a moradia, e se vocês, como bem o Anderson falou, se não tiver uma água, luz, se não tiver uma escola, se não tiver um posto de saúde, se não tiver toda a estrutura básica, nós temos que fazer uma coisa que possa atendê-los plenamente. Então, o que nós pedimos, e eu trago aqui um compromisso com o prefeito, que nós vamos conversar bastante e vamos, com certeza, procurar, dentro do máximo possível, atendê-los, mas iniciar tudo que puder ser feito dentro da lei. O que a gente lamenta é o seguinte, que estamos assumindo uma herança de um governo que poderia ter sido resolvido há mais tempo. Vocês concordam comigo? Foram palavras suas aqui. Que em 12 anos se foi construído em Nova Lima 225 moradias. E numa época que o dinheiro estava brotando no chão, que tinha dinheiro, financiamento de todo jeito. Inclusive, vocês estão vendo agora, vocês entendem de Minha Casa Minha Vida, a faixa 1 não existe mais. E nós vamos ter que dar um jeito, nós vamos ter que ter a nossa criatividade, a força política do Vitor, os nossos esforços para possamos atendê-los e dar uma condição digna de moradia para vocês. Então, que vocês vão ter sempre a porta aberta do Executivo, dos secretários, para que possamos discutir e nos trazer ideias, nos ajudar. Não vamos ser tratados como os inimigos, pelo contrário. Minha porta vai estar aberta todos os dias para atendê-los, recebê-los, e possamos encontrar uma situação para que possamos dar a esse povo uma moradia digna. Podem contar comigo, podem contar com o prefeito para esse desafio, que com certeza vocês vão ver que vamos procurar cumprir. Tá ok? Está aberto lá para vocês. A hora que vocês quiserem, marquem lá, pode chegar, não precisa nem marcar. Eu, estando lá, terei imenso prazer em recebê-los. E vamos discutir o problema da moradia. Tá ok? Combinado? Então tá bom. Agora iniciaremos as manifestações dos inscritos, que terão 5 minutos, de acordo com o edital da audiência pública. Antes da inscrição, gente, só quero falar com vocês, viu, Jobert? Sempre eu estarei aqui. Deus me concedeu mais 4 anos. Eu tenho certeza que os vereadores eleitos também podem ter certeza que estarão em prol de vocês. Tenho certeza que o vereador Álvaro, o vereador Quindo Gás, o vereador Fausto Nichini, o vereador Wesley Jesus, todos 10, Thiago Tito, com certeza estará à disposição de vocês aqui. E eu vou estar sempre, viu, Jobert? Precisar de mim, Anderson, para marcar audiência pública, para lutar com vocês dentro da lei, estarei com vocês. E também esqueci da Polícia Militar, gente. A Polícia Militar, ela não faz nada da cabeça dela. Ela tem que respeitar a ordem judicial. Eu quero deixar bem claro para vocês, porque sempre fala Polícia Militar, Polícia Militar. Claro que tem que ter um jeito de educação, que é a primeira iniciativa da Polícia Militar, é esse, mas ela não faz nada da cabeça dela não, tá, gente? É ordem judicial e tem que cumprir, porque senão o policial militar vai preso. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, ao lado do Major. Estou falando errado, Major? Com certeza. Então, a Polícia Militar é nosso amigo, só que tem que todos recebem ordem. Tá ok? Obrigado. As fichas? Já chegou? Gilberto Boas Filho. Canto do Rio. Gente, deixa eu passar para vocês, acho que vocês leram as regras. Hoje nós estamos fazendo uma audiência pública sobre a ocupação da Vila da Mata do bairro Santa Rita. Se não falar da ocupação do bairro Santa Rita, eu vou pedir para que não fale. Tem que falar dentro da ocupação do bairro Santa Rita. Não pode ser falar outros assuntos, tá ok? Obrigado. Representando o projeto, né? MLB, ok. Boa noite, gente. Na verdade, eu queria falar um pouco do Canto do Rio, mas como você falou que não pode... Não.
eu vou pegar, Vocês me desculpa, eu estou à disposição para marcar outra audiência do Canto do Rio, que eu sei que é muito sério, mas hoje não. Eu pedi para vocês prestarem atenção. Nós estamos falando hoje da ocupação Vila da Mata do bairro Santa Rita. E estou à disposição do Canto do Rio, com certeza, para marcar uma audiência pública. É isso que eu falei aqui no começo. Tudo dentro da lei, gente. Senão a audiência pública da ocupação do Vale lá de Santa Rita não vai valer de nada. Hoje é para isso, viu, Jobert? Então, eu queria que vocês me desculpassem nesse assunto aí. Tudo bem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse projeto como um exemplo. O que os administradores têm capacidade de fazer. Porque lá nesse local que a gente está ocupando, o pessoal fala que não tem condições da gente ficar ali. E a gente fez um projeto provando que tem. É do mesmo jeito lá. Entendeu? Eu não vou falar mais da Anglo Glode, que todo mundo já falou. Entendeu? Então, o que eu queria falar mesmo é isso. Eu acho que não é justo, entendeu? A gente virar as costas e deixar muitos moradores, entendeu? Na rua. Então, eu acho muito, até uma falta de ética. Agora, gente, eu só queria pegar, por exemplo, gente, eu queria só os moradores lá do Canto do Rio, levantasse um pouquinho aí, levanta um pouquinho, só os moradores do Canto do Rio. Tá vendo, gente? Esses pessoal aí, ó, beleza, obrigado. Esses pessoal aí são os vagabundos que moram lá. Porque na hora que a gente sai para ir na prefeitura, para ir fazer um evento, para agariar custo, para poder colocar uma energia, para a gente ter direito à energia e tudo, a gente é taxado como vagabundo. Eu escutei muito isso, entendeu? Eu escutei muito isso, entendeu? Então, gente, eu quero que vocês olhem com outro olho para a gente, entendeu? Tanto como para o morador do Canto do Rio, como para todo mundo, todos os ocupadores lá do Canto da Mata e tudo, é porque realmente precisa. Ocupou é porque precisa. A terra não está fazendo função social, e a gente tem de fazer ela fazer função social. Tá, gente? Só gostaria, Gilberto, por favor, você retificasse o que você disse. Você esteve na prefeitura com esse projeto e foi recebido por mim e pelo prefeito. E tratar com dignidade, não foi? Nunca por vagabundo. Se na outra administração era assim, não é problema nosso, tá? Mas na nossa administração, não. Vocês vão ser sempre recebidos com dignidade. Não temos distinção. Porque quando você coloca assim, na impressão que nós também estamos incluídos, pela prefeitura você está com vagabundo. Vocês já estiveram lá e o recebemos, conversamos, eu e o prefeito, o tempo que vocês quiseram. Foi ou não foi? E com certeza você pode continuar. Sempre que precisar, conte comigo. Vamos buscar a solução. Desde que vocês entendam duas situações também, tá, gente? Respostas existem duas, sim e não. Tudo dentro da lei, estamos prontos a atendê-los. Tá ok? Então, na outra, lá atrás, vocês podem ter sido tratados assim, mas com a gente não. Dignidade sempre. Pode ter certeza. O respeito vai sempre prevalecer. Beleza. Tá ok? Todos nós contamos com isso, respeito e dignidade das duas partes. Obrigado, tá? Vou ler aqui a pergunta da Karina, perguntando para o Major Matheus. Queria saber mais sobre a ação da polícia na ocupação da Vila da Mata, porque estão nos tratando como marginais, estamos indo fortemente armados? Karina. Karina, que fez a pergunta. Boa noite a todos. Eu sou o Major Matheus, eu sou subcomandante da Polícia Militar aqui de Nova Lima e trabalhei em outras cidades de Minas Gerais, tenho 20 anos de polícia. E aqui em Nova Lima me deparei com essa situação que eu não passei em outras cidades. Questão de ocupação de áreas de maneira irregular, em muitas áreas. E há algumas situações que a gente tem que deixar claro. A Polícia Militar não taxa ninguém de marginal. Vou responder a pergunta como ela foi feita. Tá? A situação é a seguinte. O próprio Código Penal, ele explica o que é o termo casa. Algumas vezes nós fomos solicitados em áreas em que algumas empresas alegavam que havia invasão e nós acompanhamos
para dar garantia ao artigo 1210 do Código Civil, que fala do desforço imediato para a recuperação da posse da sua terra. Isso qualquer pessoa pode fazer. Isso está na nossa lei. O que é esse desforço? Imediato após detectado uma invasão em uma propriedade sua. Estou falando aqui só da lei, não estou falando de minha opinião. Nenhuma. E o Código Penal, bem o doutor aqui sabe muito bem, mais do que eu, casa que ela é inviolável em todos os sentidos, ninguém nela podendo adentrar ou permanecer sem o consentimento do seu morador, ou no caso de crime ou desastre, casa é com qualquer compartimento habitado. Em Nova Lima, solicitados, nós já encontramos locais cercados em que ninguém estava morando. Locais com algumas construções de alvenaria, com nenhum sinal de residência de pessoas. Isso não é casa. Casa é qualquer compartimento habitado, ainda que de lona. Se ali há uma família, igual aqui foi falado, uma família que esteja morando, que não tenha para onde ir, a polícia não tira essa pessoa dali. Não tira. Por quê? Isso tem que ser feito via judicial. O juiz, o doutor está aqui presente, foi juiz e agora aposentado. A polícia não tira a pessoa que ali estiver com a sua família morando. Isso é uma questão judicial. Agora, uma ocupação em que a pessoa simplesmente levanta paredes. Foi falado aqui sobre especulação. Eu vi algumas pessoas se infiltrando nesse movimento que está sendo defendido aqui legitimamente perante os representantes do município, que estão fazendo cerca e levantando alvenaria para auferir lucro. Eu não vou falar sobre a minha opinião, mas isso a lei proíbe. Agora, aquela família que está ali, foi falado aqui de uma desocupação em que a via foi impedida e foi colocado fogo e houve resistência para que a polícia lá não chegasse. Muito bem dito. Quando a polícia, em acompanhamento a um oficial de justiça, que era o caso, com uma decisão da justiça de reintegração de posse, a polícia tem que ir. Não há por que não receber a polícia. A polícia não vai pegar uma senhora com os filhos e jogá-la no meio da rua. Isso aqui, se já tiver acontecido alguma vez, que eu desconheço se isso foi feito, pegar uma família e jogar no meio da rua, nós estamos à disposição para adotar providências. Eu garanto, Major Matheus, subcomandante, e o Tenente-Coronel Washington, que é o comandante da polícia, a polícia aqui vai agir dentro dos ditames da lei, daquilo que for prescrito. Outra coisa, gente, respondendo à pergunta, que estão sendo tratados como marginais. Não, é uma palavra muito difícil que a gente não pode ficar comentando sobre isso. Mas os crimes que acontecem, que porventura ali estiverem acontecendo, a polícia tem que tomar providência. Se uma família está numa casa e tem um gato de energia, tudo bem, há pessoas que não têm condição de pagar uma conta de luz, mas tem que procurar os meios para regularizar. Igual foi falado aqui, tem gente que está sem chuveiro, mas não teve coragem de ligar um gato de energia, porque isso é crime. Então, se chegar e tiver um gato de energia, o morador será preso, porque está cometendo um crime. Mas conversem com o militar que ali for por qualquer solicitação. A polícia não age de ofício em nenhuma questão fundiária ou questão de ocupação de imóveis. Qualquer arbitrariedade que for praticado pela Polícia Militar, nós estamos com portas abertas e eu acompanho cada caso, tudo é levado, podem ter certeza, nenhuma solicitação de reintegração de posse ou de esforço imediato é autorizado sem que eu ou o comandante sejamos cientificados imediatamente. Podem requisitar a nossa presença no local, que nós iremos. Eu quero a presença aqui ou do comandante ou do subcomandante da polícia. Nós lá iremos. Mesmo que esteja oficial de justiça e que a polícia militar esteja ali legitimamente representando uma decisão da justiça. Nós ali estaremos presentes para conversar. E sugestão para todos,
procurem os meios legais para ocupar as terras e tragam realmente aos representantes, movam esta vontade, essa necessidade, porque realmente não é justo. Quem tem um local para morar, que fique no seu conforto e que haja pessoas que não tenham onde a sua família morar, que não tenha um chuveiro para tomar um banho, que não tenha um mínimo de conforto. Eu também sou trabalhador como todos vocês, eu não cheguei aqui, ninguém me deu o meu cargo, eu tive que lutar por ele, e podem ter certeza, vamos tratar a todos com o devido respeito. Se precisar, se a guarnição que ali estiver não der o tratamento adequado que ela deve dar, exige a nossa presença. Iremos com todo prazer. E não estamos contra nenhum cidadão. A polícia, ela defende a ordem pública, defende a ordem social e os direitos constitucionais de empresas, de pessoas, de qualquer pessoa que estiver com a lei do seu lado. Tá? Nós garantimos isso aqui e é com muita satisfação que eu respondo a essa pergunta e que nós estamos à disposição. O quartel é um órgão público que está com as portas abertas. Procurem-nos, levem os problemas. Se nós pudermos intermediar e dar orientações a respeito, faremos com muito prazer. Estamos à disposição. Réplica, não, né? Lembrando, pessoal, que está sendo transmitido para a TV Banqueta ao vivo, tá bom? Pergunta do Luiz Carlos Santos Araújo, da Associação Comunitária Recanto do Galo. Pergunta dirigida às autoridades da mesa. Sugiro que este debate seja efetivo para os filhos de Nova Lima. Sugiro uma auditoria nos cartórios de registro de imóveis, cartórios de nota Clark e cartório de notas da MG30, CPI. Bem, senhores, com relação ao cartório, eu fui juiz aqui durante 25 anos. E durante várias e várias vezes, no exercício da direção do foro, eu estive em todos os cartórios fazendo correição anual. Todos os anos, todos, não falha um ano. Os cartórios são passados por uma correição com a presença do promotor de justiça, com a presença do juiz, com a presença de serventuários da justiça. Isso fora as vezes em que a própria corregedoria se desloca até essa cidade e faz as correções. Então, eu não consigo conceber que existam essas irregularidades que os senhores estão mencionando. Eu gostaria que apontassem a falha, porque só ficarem levantando hipóteses, não chegaremos a lugar algum. Se apontarem os fatos, eu tenho certeza, estou hoje aposentado, mas os magistrados que aqui estão, ou as magistradas que aqui estão, são extremamente dignas e de confiança, e tenho certeza que irão fazer o levantamento. Agora, por gentileza, não façam ilações, não repitam aquilo que estão ouvindo, apontem o fato. E eu agora, como cidadão comum, como secretário de Segurança, me coloco à disposição para acompanhá-los nessas vezes em que for apontar algo correto. É o que disse o major. Não adianta chegar e falar, olha, a PM está tratando todo mundo como marginal. Quem é que está tratando? Vamos apontar, é o soldado fulano de tal que fez isso, que eu tenho certeza que ele tomará providência. Como o coronel Washington tomará, como o tenente Fernandes tomará. Agora, é necessário, gente, que nós façamos uma coisa correta, apontemos o fato, e não fiquemos aí só divulgando, eu acho que acontece, porque, olha, sinceramente, não vejo, como eu disse, estou aqui há 25 anos, nunca chegou ao meu conhecimento um fato que eu pudesse determinar a apuração, nunca. Réplica? Quem fez a pergunta quer manifestar? Não? Sim.
Luiz Carlos, só ele. Olha, dentro como é que é o seu nome? Anderson, dentro das normas aqui, sim. Mas se você tiver um caso a ser apontado, você pode me chamar, que eu irei ouvi-lo com o máximo prazer, e irei encaminhar, irei junto contigo para que a providência seja tomada. Tá bom? Vou abrir o espaço. O que acontece, casa? Faz anos, igual todos aí já sabem, que eu acompanho a luta das moradias aqui, dia após dia, intensamente, desde quando eu entrei para o MLB. Tanto que hoje eu faço parte da direção nacional desse movimento que está de norte a sul do país. E chama minha atenção uma coisa aqui, que as autoridades da cidade, que disseram fazer vários trabalhos aqui, desconhecem várias coisas que aconteceu na cidade, que eu presenciei como coordenador do MLB na cidade. Como que a cidade, as coisas vão andar se as próprias autoridades desconhecem isso? Vou citar um fato aqui, por exemplo. A dona Lídia, que mora ao lado do campo da Bela Fama, ela recebeu uma ordem de reintegração de posse. Ela recebeu uma ordem do DR, que estava dentro da área do DR, aí passou, acho que 2, 3 semanas, eu vou consultar lá, que eu tenho arquivado lá em casa. O que acontece? Passou 3 semanas, ela foi despejada com a ordem de reintegração de posse cedida para a Anglo Gold. Ou seja, igual esse caso que eu citei, dei nome, porque eu sei o que eu estou falando. Anos e anos acompanhando a luta das moradias aqui, com toda a dificuldade. O que acontece? Eu estou citando o nome porque eu sei o que aconteceu, e a gente tem isso lá. E, igual esse, tem vários casos que poderiam ter sido citados aqui. Eu me proponho acompanhá-lo, examinar esse caso, tá bom? E depois nós traremos aqui a resposta correta. Eu aceito. Ok? Major, a Karine quer a réplica dela. Por favor, Karine. Boa noite. Eu queria falar o seguinte. No dia, eu estava presente na força que a polícia teve contra a gente e simplesmente 3 policiais chegaram, fortemente armados mesmo, eu não sei qual arma, e apontaram para a gente, mandando a gente sair mesmo. Mandando que, se não saísse, ia dar a voz de prisão. E você estava no dia. Estava no dia para... como a gente tinha várias cortes de árvores, e mandaram, quem é dono desse barraco? Quem é dono desse? Então, se pronuncie que a gente vai dar a voz de ordem de prisão, que foi feito. Você estava no dia, e do jeito que foi feito, eu acho assim, foi um descaso com a gente, porque a polícia chegou simplesmente e você falou assim, olha, quem é dono desse barraco? Quem for, vai ser preso agora. E ninguém se pronunciou, ninguém teve coragem. Por quê? O medo que a gente teve de ser preso era muito grande, porque você falou, meio ambiente, crime de meio ambiente, que ia ser contra crime de meio ambiente. Quem ia ser preso? É pai e mãe de família. Eu mesmo não me pronunciei. E foram derrubados 3 barracos, que você foi, eu também fui, acompanhei, a gente subiu lá em cima, e o que aconteceu? Mandaram fazer 33 buracos e foram feitos. Os 33 buracos na rua, a polícia simplesmente mandou tirar todos os carros, porque senão a prancha ia chegar, ia rebocar todos eles. Tem várias pessoas aqui de prova. E você estava no local. Eu queria saber sobre essa ação, porque foi filmada, eu filmei. Então, assim, muita gente, a gente tratou como marginais mesmo, porque nesse dia a gente não teve nem como se explicar. Quem que ia se pronunciar a falar que é crime habitacional, de meio ambiente? Ninguém. Eu queria saber sobre isso. Respondendo à pergunta, realmente ali haviam crimes ambientais que foram praticados. Queimada de árvores e corte de árvores nativas. As pessoas que ali estavam não se manifestaram como donas das alvenarias que ali estavam construídas. E como eu disse, se a gente for lá no Código Penal, ele fala o que é casa. Ali eu não vi ninguém morando, dentro dos barracos não tinha nenhum objeto, e ali os crimes que foram praticados, nós tínhamos que tomar providência.
E ali, os funcionários da empresa que estavam sendo impedidos pelas pessoas que ali estavam. Então, naquele momento, eu não notei legitimidade na ação que estava sendo executada. Você pode não concordar, mas eu tenho que atender às solicitações como ali estão. Então, essa foi a posição da Polícia Militar, embasado pelo artigo 1210 do Código Civil. A nossa ação foi embasada nessa. Na Lei de Crimes Ambientais, nós iríamos tomar as providências conforme a lei também determina. A polícia não foi para defender a empresa, não temos nenhum tipo de interesse, vou deixar isso claro. Quem mantém a Polícia Militar é o Estado de Minas Gerais. Nós trabalhamos para o Estado de Minas Gerais. Não trabalhamos para nenhuma empresa. E vamos em solicitações em que a pessoa mais pobre solicitar, a Polícia Militar atende no local de graça. É o único órgão do Estado, que atende ao mais rico, do mais rico ao mais pobre, de graça e sem nenhum tipo de distinção. Podem acontecer equívocos? Podem. Mas, nesse caso específico, considero que as pessoas que não se manifestaram, não manifestaram porque estavam à margem das leis que ali estavam sendo infringidas. Essa foi a minha opinião de quem estava presente no local. Respeito a sua opinião em contrário. Não considero que ninguém foi tratado como marginal. Eu não chamei ninguém de marginal nem de criminoso. Solicitei que se apresentasse para que aquela pessoa que reivindicasse a posse daquela alvenaria que ali estivesse, respondesse pelos atos ali praticados. A pessoa não quis manifestar. Então, nós adotamos a postura de acordo com a lei. Por favor, secretário, próxima pergunta. Ainda uma pergunta também do Luiz Carlos Santos Araújo, da Associação Comunitária Recanto do Galo. Ele pergunta ao vereador Alessandro Coxinha e ao secretário de Segurança, Juarez Moraes, por que Nova Lima não cumpriu o Plano Nacional de Habitação? O que faltou? Porque na CPI de 1999, a mineração Morro Velho tinha registro de apenas 16 mil metros quadrados, apenas para exploração da planta da boca das minas. Olha, sinceramente, eu não sei por que a pergunta foi endereçada a mim. Eu assumi a secretaria há apenas 1 mês e meio. Justo. Seria o secretário anterior, porque ele sim estava lá. Hein? Não, que ele passou para mim. Desculpe. Luiz Carlos, a única resposta que eu tenho que dar para você é o seguinte: no dia 22 de setembro para cá, eu respondo você tudo, certo? E você pode, o momento que, da mesma forma que eu falei para os dois, para qualquer liderança e para qualquer cidadão, eu digo, estou à sua disposição para irmos lá conversar e discutirmos sobre isso. Eu não posso falar de gestão passada. Você concorda comigo? Não temos nenhuma responsabilidade. A única coisa que nós podemos lamentar é que não foram cumpridos o programa de moradia que uma Secretaria de Habitação deveria ter feito, né? E espero, em acordo com vocês, dentro da lei, a gente cumprir, tá bom? Aguardo vocês lá e vou procurar a resposta para vocês, tá bom? E o Coxinha vai responder a parte dele. Antes de eu responder a pergunta do Luiz, já está encerradas as perguntas, tá ok? Alguém tem mais alguma aí? Não, né? Então está encerrado. Graças a Deus, Luiz, que aí eu tenho que falar dos 10 vereadores, né? Tudo que nós podíamos ter feito, nós fizemos. Chamamos aqui a Cláudia para saber como que soltou aquela listagem da habitação. Chamamos aqui o Mário Borges. Por último aqui chamamos o Tiago Tito. Mas, infelizmente, graças a Deus, infelizmente o Executivo, todo mundo sabe, não teve gestão
Respeito muito o último secretário de Habitação que entrou, o Thiago Tito, respeito o Mário Borges, respeito a Cláudia, mas talvez não partiu deles, partiu do Executivo. Então, o que eu posso fazer, o que nós podemos ter feito, nós fizemos, os 10 vereadores. Sobre o Galo, que não está na pauta, Recanto do Galo, o vereador Silvano, que batalhou em cima, o vereador Soldado Flávio, Gilbert, já pediu já a CPI das terras, está para marcar. Então, eu tenho certeza que essa Câmara aqui, aí eu tenho que ser a favor dos 10 vereadores. Os que não ganharam as eleições, né? Mas os 10 trabalharam muito, ô Luiz, para tentar ver se nós conseguimos atingir o número de habitação que é o certo para a cidade de Nova Lima, que é igual o Francisco falou, secretário de Habitação. Há anos atrás, dinheiro estava indo para o ralo em Nova Lima, brotava dinheiro em Nova Lima. E hoje, infelizmente, o nosso prefeito Vitor Penida é porque gosta da cidade de Nova Lima, mas nós estamos numa crise, acabou a vida boa, acabou. Mas eu tenho certeza que Vitor falou que nos primeiros anos de governo dele vai construir 1000 casas populares, e quando o homem fala, ele faz mesmo. Isso está a prova aí agora, né, Solange? Sem dinheiro, as escolas não tinham nem merenda nas escolas. Desculpa, não está na pauta, mas já vai agora começar as escolas em tempo integrais. Olha que bacana. Então, acho que tudo é gestão, Luiz. Eu tenho certeza que Deus abençoe o Francisco, que é um bom gestor, já foi secretário de Desenvolvimento do município de Nova Lima, já foi presidente da Associação Comércio Nova Lima, e eu falo todas as audiências que eu estou. Tenho certeza que Vitor colocou bons secretários e que pensa na cidade de Nova Lima. É isso que nós precisamos agora, porque eu sei o sofrimento. Eu sou vereador de periferia. Eu sou vereador aqui há 3 anos e moro no mesmo lugar, lá no bairro Cruzeiro, porque eu não tinha condições de comprar um terreno antigamente. Mas mesmo assim moro em cima da laje da minha mãe. E todos os moradores é assim, não é verdade? Agora eu tenho sítio sim, tenho sítio declarado, tenho casa em Cabo Frio, mas tudo declarado, porque eu e minha esposa trabalham muito, graças a Deus. Pergunta da Terezinha Oliveira. O que vocês poderão fazer por estes moradores das ocupações quando a Anglo chegar para derrubar as suas moradias? Desculpa, não pode manifestar por causa... A pergunta, Diego, por favor. Tem que fazer, tinha que ter feito a inscrição. Falei que não pode, desculpa. Vou repetir. Pessoal, queria pedir a vocês para manter o silêncio, que senão a audiência pública, por favor. Repetindo a pergunta da Terezinha Oliveira. O que vocês poderão fazer por estes moradores das ocupações quando a Anglo chegar para derrubar as suas moradias? Eu já comecei a fazer. Há 2 meses atrás, o Gilbert veio, audiência pública. É o que eu falei com vocês, aqui é uma casa que faz lei. Então, dentro dessa audiência pública, está sendo gravada, registrada, convidei todas as autoridades, promotora, Andgrode, prefeitura, tudo que eu pude fazer, eu estou fazendo a minha parte. Então, dentro dessa audiência pública, vai ter uma ata bacana e vamos trabalhar. A Andgrode mandou a resposta aqui, né? Diz que ela tem a posse do terreno. Então, eu agora, como legislador e representante do povo, vou trabalhar com o presidente da casa para que marque a CPI das terras, para que nós podemos mostrar a Andgrode que ela quer mandar tudo na cidade, mas quem manda aqui somos nós, que nossos pais aqui trabalhou nas minas, nossos pais que trabalhou nas minas, e hoje se a cidade de Nova Lima é representada e bonita desse jeito, somos nós, novalimenses, que acho que nós temos que ser dono. Então, é através da CPI das terras. Então, a minha parte é trabalhar com o presidente José Geraldo Guedes, pedir ele para que ele marque a data da CPI das terras, que foi um requerimento do vereador Soldado Flávio de Almeida. Ok? Quer fazer essa pergunta para o Gilbert? Gilbert, por favor, quantas famílias hoje ocupam o Vila da Mata? Lá, na verdade, são 3 áreas, né? Um pouco distintas. Está na mesma região, 3 áreas, e tem por volta de 30 famílias em cada uma. Né? Isso. E só que eu queria complementar algumas questões que acho que são importantes para o debate. Bom, primeiro, uma delas é que o movimento não representa cerca. Nós já cansamos de falar isso, não já? Deixamos bem claro para os moradores. Se a Anglo Gold quiser ir lá reivindicar a posse de uma área que está cercada, nós não vamos colocar nossa cara, não.
nós estamos discutindo direito de moradia. Então, a gente fala para as famílias, o mais rápido possível, vocês vão morar. Inclusive aqueles que estão terminando suas casas, porque a dificuldade é grande. Não está fácil comprar um material de construção e construir um barraco e ir para dentro, não. E tem gente que já está fazendo isso desesperadamente para poder sair do aluguel e ir para casa. Né? Então, e correndo o risco de perder esse recurso. Né? As famílias estão cientes disso. Nós estamos aqui numa luta política, certo? E vamos defender esse direito, porque direito a gente não negocia. O direito à moradia para a gente é sagrado, é constitucional, né? Então a gente não abre mão dele de forma alguma. Deixamos isso bem claro, bastante claro. Inclusive a gente fala abertamente aqui para as famílias na frente de vocês. Quem não construiu e está achando que vai especular e que vai usar o movimento para poder se dar bem, vai se dar mal. Está fora. A gente não aceita isso, porque isso é prejudicial para as famílias que precisam. Quem está precisando de moradia, nós vamos lutar com todas as nossas forças. Certo? Vamos correr atrás, igual a gente está fazendo. Né? Agora, uma outra questão que o Major colocou é o efeito intimidatório do poder público sobre essas famílias. O senhor citou aí uma questão, por exemplo, do gato de energia. Eu trabalho na CEMIG há 16 anos. Eu trabalhei na inspeção de consumidores durante 3 anos. Eu pegava fraude todos os dias. Todos os dias. Não é política, não é nem só da CEMIG, é de nenhuma concessionária no Brasil de criminalizar fraude de energia. Não é política. A gente regulariza, sela a caixa e vai embora. E a família vai pagar uma multa. Porque se fosse criminalizar e prender quem faz gato, ia faltar muita cadeia nesse país. Mas é muita. De gente que precisa e de gente que não precisa. Eu já cansei de pegar gato no Belvedere, dentro de condomínio, certo? Casa que tem piscina com turbilhão. Então, a nossa política é de regularizar e multar. Isso está acontecendo aqui em Nova Lima, é uma política intimidatória de criminalizar os movimentos, e criminalizar as famílias que estão lá. Nas ocupações, 100% das ocupações urbanas no Brasil tem fraude. Por quê? Porque as famílias não têm nem moradia. Como é que eles vão ficar sem água? É irregular, a Copasa não liga. Um processo que teve lá no Canto do Rio que foi muito sério. O pessoal estava no gato da água, usando a água do campo. Os moradores estão aqui, se eu mentir, eles me desmintam. Estava usando a água do campo e aí deixaram um mês a água jorrando a céu aberto. O que aconteceu? A conta foi lá em cima. Chegou uma conta para a prefeitura de R$16 mil. O prefeito chamou, cortou. Falou, não tem jeito. Vocês estão usando irregularmente a água do campo e chegou uma conta que é absurda. E cortou. O povo o que é que fez? Fomos na Copasa. Pedimos na prefeitura um número oficial provisório só para ligar um padrão de água. E ligou. Não teve política criminalizatória de ninguém. Foi lá e resolveu o problema, porque água e energia é bem essencial, o povo não pode ficar sem. Certo? Lá no Canto do Rio, por exemplo, as famílias tem um gato lá desde 2006, a CEMIG tem conhecimento dele, registro total. Tira uma vez, o povo vai lá e liga. E não é para ter nem chuveiro dentro de casa, o pessoal tem mal uma lâmpada. É uma coisa muito séria, por isso que eu estou pedindo para vocês, tem que ir lá pisar no lugar, conhecer, entrar dentro das casas. Não tem geladeira nas casas. Não é só chuveiro, não. Tem que ir lá para ver. É uma condição grave. Problema social se resolve com política, com vontade de se fazer, regularização. É isso. Porque se for criminalizar todo mundo, aí acabou. Acabou. Né? E nós já estamos sendo criminalizados na hora do despejo. Isso acontece sim. Acontece demais. Temos aqui o caso da Dona Lídia, temos vários outros. Porque não nos resta alternativa, e é importante colocar isso aqui. Na luta judicial, invariavelmente a gente perde. Por quê? Porque a Anglo Gold apresenta um documento que a gente pode contestar e nós queremos contestá-los na CPI. Queremos fazer lá a pesquisa de cadeia dominial. Ela pode ter o registro que for. Agora a gente quer saber os documentos de origem. Da onde que saiu, de quem que comprou. É isso que a gente quer pesquisar. E é aí que nós vamos ter a comprovação daquilo que nós estamos hipotetizando, certo? Que é a fraude nos documentos da Anglo Gold. Então, invariavelmente, a gente perde essa luta na justiça. E para nós, qualquer despejo é inconstitucional. Porque o direito à moradia não é um direito lá garantido na Constituição? Se tem um conflito entre direitos, uma empresa igual a Anglo Gold, que é um leão,
reivindicando seu direito à propriedade, e as famílias reivindicando o direito à moradia, se tem um conflito desse, por que tem que dar sempre para quem está reivindicando a propriedade? Nunca é para quem está reivindicando o direito à moradia. Certo? Então, o que se faz hoje na cidade é uma grande injustiça. É uma justiça muito pequena para a Anglo Gold, porque é um pedacinho de terra. Ela é uma empresa poderosa, tem muito dinheiro, tem muita terra. Faz-se uma justiça para a Anglo Gold, pequena, e uma injustiça muito grande na hora que você tira o chão de uma família dessa. É uma injustiça absurda, não pode. Então, diante dessa injustiça é que a gente se coloca na resistência. Por isso que lá na hora, quando a gente acabou toda a negociação, só nos cabe resistir. E diante de uma ordem que é injusta, nos cabe a desobediência, nós desobedecemos, nós não acreditamos numa justiça que é injusta. E invariavelmente ocorre da gente ser preso, criminalizado. Isso é que é absurdo, certo? Isso é que tem que mudar, entendeu? O Major colocou, nenhuma família vai sair de dentro das suas casas e ir para a rua. Nós temos vários casos. Vários. O caso da Dona Lídia é emblemático, porque nós começamos a atuar na cidade por causa dela. Ela foi colocada na rua com suas 4 filhas, sem lugar para ir. E a Anglo Gold passou o trator lá, fez buraco lá e tal, e saiu e deixou ela lá. E aí que nós começamos a atuar, reconstruímos a casa dela no mesmo lugar, no mesmo dia. Certo? Fincamos estaca, construímos um compartimento de lona para ela poder passar a noite. Vários casos assim. Então, diante dessas situações de injustiça, o povo se cansa, certo? E a gente não quer conflito com a polícia, porque é um conflito também que nós vamos perder. É um conflito também que nós estamos lutando contra o Estado. Como que um grupo de famílias pequeno desse, cheio de criança, mulher, idoso e tal, vai fazer enfrentamento contra a polícia? Não tem jeito, nós vamos perder. Por isso nós precisamos urgentemente a atuação do poder público para resolver o nosso problema. Certo? Esses despejos têm que ser suspensos. Nós precisamos de fazer uma intercessão imediata lá no judiciário, chamar a Anglo Gold na chincha, porque eles não vêm. Mas tem que chamar, a prefeitura tem que interceder para a gente. Vamos chamar esses caras, vamos colocar ele aqui, vamos negociar com as famílias lá, falar assim, ó, não vamos despejar ninguém não. O que a gente pode fazer para esse pessoal lá? Eles não colocam uma alternativa, a única alternativa é o trator, e o trator a gente não aceita não. Próxima pergunta, secretário, por favor. O Geisel Keoma quer fazer uma pergunta no microfone, está devendo. Campanha dele pré-eleitoral, e ele não soube me responder. Talvez o senhor saiba. Foi lá na borracharia do doutor Leonor Becalho, eu perguntei para ele, justamente esse debate todo que a gente está falando aqui, que a Anglo Gold, todo mundo sabe, o Juarez está aqui, que foi o juiz, falou aí que foi o juiz, mas para mim isso é muito injusto. Várias famílias tiveram seus entes queridos mortos de silicose, todas as riquezas foram embora, meu avô, meu pai tem silicose, vários familiares aqui também. A gente ficou aqui com uma terra pobre, uma terra empobrecida, todo mineral envenenado, recursos hídricos envenenados, que isso para mim que é crime ambiental. Construir para mim não é crime ambiental, não. Crime ambiental para mim é encher a terra de arsênico e entupir mina de água, que a qualquer momento pode explodir e inundar tudo. É isso aí que para mim é crime ambiental. Por isso que é muito difícil, quando vocês estão falando de lei, eu estudei direito até o 5º período, fiquei um pouco desacreditado, tranquei, porque a lei aqui não é como o sol, ela não nasce para todos. A lei, ela no Brasil, a lei ela é assim, ó, o mais forte como o outro. Porque aquilo que o Jovem falou, não precisa nem de frisar. Lei fundamental, aprendi tá aqui, ó, cadeia da lei fundamental, ela está sobre todas. Agora, essa lei de propriedade, ela nem é uma lei tão importante. Aqui na cidade de Nova Lima, isso não é visualizado com clareza, não tem impessoalidade no julgamento. Eu acredito que não tenha, porque isso aqui não tem ninguém vagabundo aqui, não. Ninguém está querendo morar em casa sem reboco, não, mano. Ninguém quer morar sem chuveiro, não, tomar banho de lata. E eu sou solteiro, filho de Nova Lima, e eu não vou aceitar sair daqui da minha terra para pagar R$800 de aluguel aqui, sem chance, não vou pagar mesmo, e nem quero a maldição de morar em cima da casa dos meus pais, que isso aí já acabou. Uma cidade como Nova Lima, que era para ser modelo
porque teve muito dinheiro, que eu trabalhei na última gestão dos 4 anos, mas não foi só nessa gestão, não. Teve na outra e na outra. Aí sabe o que aconteceu? O pobre ficou fudido, me desculpe, perdão da palavra, ficou lascado aqui. A polícia fala que não faz reprimenda, mas eu presenciei no dia do fogo, lá na BR, eu presenciei, que eu sou morador da ocupação, eu presenciei, não tinha assistente social, não tinha ninguém, só tinha polícia e o oficial de justiça, e depois chegou o advogado da Anglo Gold, Ivan Gurgel, que falou assim, aqui, ó. Conclua. São palavras do Ivan Gurgel, aqui, ó. Aqui só tem vagabundo, pode derrubar. Eu vou concluir já. Eu quero saber, mais uma vez, quando que vai ser essa CPI, se mais uma vez vai cair no esquecimento, e na realidade, como que a gente vai lidar quando a polícia chegar para tirar a gente de nossas casas? Que eu não sou obrigado a ter 12 filhos para ter uma casa também, não. O que é isso? Não é porque eu tenho... ué. Eu sou um cidadão novalimense, pagador de imposto, não vivo à margem da lei, não vivo à margem da lei. E eu quero saber, ué, como que eu fico aí? Ô, Geisa, qual é a pergunta? A pergunta, isso foi mais um desabafo, mas a pergunta é essa. Eu perguntei para o Vitor, como o senhor conterá o avanço da Anglo Gold, que quer apoderar-se de todas as terras Margiano, Belo Horizonte, Rio Acima, Nova Lima, e Raposo, contra... eu quero saber como que o poder público vai agir com a empresa Anglo Gold vindo para cima da gente avassaladoramente, com esse direito à propriedade, como que o poder público vai fazer para fazer-se cumprir a lei da função social da terra? Porque as terras da Anglo Gold que nós habitamos não tem cerca, não tem vigia, não tem porteira, não tem nada. Para mim, terra que está ocupada, que está vigiada, é que tem dono. Quando não tem nada, para mim não tem dono, não. A minha resposta foi o que eu falei no princípio. Nós vamos criar o programa habitacional para atender a baixa renda, atender a vocês que estão na ocupação, pessoal que vive em situação de risco, que não podemos deixar de esquecê-los, entendeu? Para entender essa faixa. Agora, não podemos entrar na legalidade de terreno, se é de A ou B ou C. Nós temos que buscar os nossos recursos dentro da lei. Você falou que fez até o 5º período de direito, né? Se não prevalecer a lei, acaba o direito do Estado. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que for correto, o que for dentro da lei, vamos fazer o possível. Pode ter certeza. Tá ok? Quanto é a única resposta que eu posso te dar. E quanto à CPI da acesso, pode ter certeza que amanhã já vou cobrar já a data, tá ok? Pode ter certeza. Próxima pergunta, secretário, por favor. Pergunta da Joia Rara. Por que a polícia vai toda armada? Boa noite, gente. Isso aqui em Nova Lima começou, eu vou só resumir rapidinho, porque ali na descida do Alto do Gaia, eu já, quando em 98, 97, a gente teve um despejo no Alto do Gaia. E eu estava de resguardo da minha filha, que hoje tem 17 anos, e o governo era o de hoje, de Vitor, que eu trabalhei para ele nessa eleição, porque eu já não aguentava tanta bandalheira nessa cidade. Então, eu estou perguntando por que a polícia vai tão armada se vocês vão em casa de pessoas que trabalham, de gente trabalhador. A polícia vai muito armada, 99% das vezes a polícia é truculenta e
não respeitam os direitos das pessoas. Então, eu só queria falar rapidinho. Essas pessoas que estão tudo aqui hoje, vocês que eu conheço todos, e respeito, e queria que todo mundo respeitasse a gente também. Mas, toda vez que tiver despejo, eu, as crianças, as mulheres, o Jobert, meu filho que está aqui, minha neta, a gente vai estar lá. Por quê? A gente não vai deixar ninguém para a rua, porque é muito triste você ver uma casa derrubada, você ver uma família na rua, porque a minha casa caiu fez 5 anos, e eu já estou morando em outra, sem ajuda nenhuma de ninguém, ajuda minha e do meu marido, porque a gente tem que trabalhar para ter as coisas. Então, assim, eu queria que a polícia não fosse tão truculenta quando fosse fazer uma ordem de despejo, porque se eles forem para cima, a gente vai resistir mesmo. A gente vai resistir. Eu não moro lá, mas tem as crianças que moram lá. Então, eu queria que a polícia soubesse que eu não moro em ocupação, eu não preciso morar em ocupação, mas isso é uma coisa que vem de dentro de mim, e que a gente vai resistir, sim, porque quem vive de esperança morre. A gente tem que viver de ação. E esse governo, que eu ajudei ele a estar lá hoje, eu espero que ele tenha ação, que ele não fique esperando, que ele não fique esperando as coisas acontecer, esperando o pior acontecer. Tá? É só isso que eu queria falar, gente. Bem, que é seu nome? Eu até conversei com você aqui na chegada. Joia. Respondo com muito prazer. A polícia anda armada porque nós somos o único órgão do Estado legítimo para trabalhar armado. Nós somos treinados para andar armado. Eu vou responder bem rápido, tá? Seu questionamento. E eu acho que assim, o pessoal está criando uma resistência onde não deve criar, justamente com a polícia. A polícia não é contra nenhum tipo de reivindicação. Estou falando que a gente anda armado porque eu preciso andar armado. Eu acredito que eu não estou intimidando ninguém aqui. Todo mundo sabe que a presença da arma comigo é legítima, e eu sou pago e treinado para isso. Eu saí armado na rua após eu ter 140 horas de tiro. 140 horas aula de tiro. Então, eu me preparei. E tenho que fazer treinamento 2 vezes por ano, senão não posso usar a arma. Rapidinho. Em 1995, um grupo de policiais não muito bem sintonizados com a situação, no Pará, em Eldorado dos Carajás, foi tratar de um fato semelhante. Chegaram, assim, pegou um grupo de policiais, vamos ali. Não é assim que se faz. Quando se tem uma ordem de reintegração, você faz um planejamento. Primeiramente, a gente tem que chegar, estabelecer o diálogo. O oficial de justiça tem que fazer contato com a pessoa, notificando da decisão. Nesse primeiro dia, nós fomos acompanhar esse dia que queimou os pneus aqui, há pouco tempo. Porque é uma avaliação preliminar. Há condições de fazer essa reintegração, porque a polícia não chega e põe a pessoa na rua sem ela ter para onde ir. Nós cobramos isso da empresa. Nós acompanhamos da solicitante. Nós fomos acompanhar somente a oficial de justiça. Por isso foi só uma viatura. Foi só uma viatura acompanhando, porque não era uma ação de reintegração de posse. Espera, só um minuto, calma. Só um minuto. Depois que houve a resistência, chegou o apoio. Apoio para garantir a integridade física das pessoas. Nós temos que andar armado, eu tenho que ter munição de borracha, eu tenho que ter gás lacrimogêneo, sabe por quê? Se lá em Eldorado dos Carajás eles soubessem usar isso, munição de borracha e bomba de gás, nenhuma daquelas pessoas teria morrido. Então nós temos uma gradação de uso da força. Eu não vou explicar isso aqui, porque cabe a mim saber, mas falar com vocês. Quando o policial está com um rifle, está com uma escopeta, não é para intimidar, porque não precisa. A polícia, ela está para garantir os direitos e trabalha para todos os cidadãos. Pode ter certeza, se ali, em conversa, essa pessoa tivesse
explicado, falou, eu não tenho para onde ir, a empresa não tem para onde me levar, não tem para onde eu ser levado. Eles iriam comunicar comigo, mas o comunicado que... Não, a polícia iria comunicar comigo, joia, tá? Eu vou te garantir, isso é determinação minha. Pode ser que antigamente não era assim. Saiba que é assim. Eu estou aqui, eu cheguei aqui em fevereiro de 2015. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2015. Qualquer reintegração que tenha uso da força tem que ser informado. Lá só foi informado quando já houve a manifestação, porque ela foi anterior ao contato que ali foi feito, tá bom? Nós vamos sempre estabelecer o diálogo. Agora, a questão de usar a força, eu não tenho como eu te explicar, porque nós temos o treinamento de como se usar a força. Pode ser que haja algum policial que não aborde com a educação adequada? Pode. Vai em qualquer empresa, chegue em qualquer empresa pública ou particular, você tem pessoas educadas e não educadas. O policial ele é retirado da sociedade, ele faz parte da sociedade. Nós o treinamos da melhor maneira possível, pode ocorrer algum desvio, mas não é a regra é a ação de acordo com o comando. Saibam disso, ninguém vai usar a força, disparar uma munição de borracha contra uma pessoa que não tenha onde morar, sem primeiro passar pelo nosso crivo de que isso tenha sido o último recurso mais necessário. Isso eu garanto para você, joia. O quartel está de portas abertas. Qualquer truculência, leve para mim. Eu faço questão de que seja apurado e responsabilizado quem assim fizer. Nós não vamos agir dessa forma. Vamos agir de acordo com a lei, garantindo o direito quem quer que seja, mas garantindo a dignidade e garantindo de que a pessoa que ali está não será jogada à beira da rodovia com os filhos sem saber para onde vai. Nós vamos conversar isso até o final. Estamos à disposição. Tá? Segunda parte da audiência pública, com sugestões, comentários e perguntas. Lembramos que, de acordo com o edital, o tempo destinado a cada manifestação será observado rigorosamente e cada manifestação terá, no máximo, 3 minutos e com direito a uma única manifestação. Ninguém não vai manifestar? Agora iniciaremos as manifestações das sugestões. 3 minutos, por favor, Rubio. Bom, gente, o que acontece? Eu vi aqui que tem um pequeno atropelo de informações por parte do Major e por parte de outras pessoas. Por quê? Igual no caso da Karina mesmo. Excedeu sim um limite. Só que o que acontece? É bom a gente ter feito essa audiência aqui, porque a gente tem vários secretários da prefeitura aqui que se comprometeram de receber a gente. É bom isso ficar registrado. A gente tem o Major Matheus aqui, que se comprometeu de não fazer nada assim, que a PM não vai ultrapassar os limites na cidade. Eu entendo que ele vai manter com a palavra dele. Tá, eu entendo que o Major, ele vai... Bom, o que acontece? Igual eu estava falando, a gente tem a palavra dos secretários aqui do prefeito, que se comprometeram com a gente aqui, com o povo das ocupações, certo? Tem a presença aqui do vereador também, que eu tenho certeza que vai estar na luta aí. Nós temos a palavra do senhor vereador Alessandro Coxinha, que se comprometeu de abrir a CPI das terras que a gente queria, certo? E eu creio que ele vai cumprir a palavra dele. Então, eu creio que os negócios vão andar bastante. Então, eu peço que isso aí fique registrado. O Alessandro Coxinha vai abrir a CPI das terras, vai exigir isso do presidente dessa casa. Vou pedir, né? Vai pedir. Vou fazer o pedido ao presidente, que eu não posso... Mas vai fazer. Desobedecer a ordem do presidente Geraldo Guedes. Vou pedir que ele obedeça ao requerimento do vereador Soldado Frávio, que é a CPI das terras. Tá bem? Isso. Entendido? O que acontece? O Major vai manter a palavra dele, as coisas que aconteceram nas ocupações aí, as perseguições à liderança de movimento social, a intimidação a moradores de ocupação,
a pressão psicológica que a PM fez na gente aqui no decorrer dos anos da luta. Isso não vai se repetir, porque aconteceu aqui em Nova Lima. A gente, como liderança aqui, lutando por direito, a gente foi reprimido, a gente foi perseguido, nós tivemos um companheiro da gente que ficou preso por 4 dias lutando por direito. O companheiro que está aqui, ó, acusaram ele de uma coisa que ele não fez e deixaram ele preso por 4 dias. Se não fosse a luta, ele não tinha saído. Eu creio que, então, encaminhando esses encaminhamentos aqui, que essas coisas não vão acontecer mais, Major. Que a polícia vai tratar o pessoal com mais dignidade, que o caso da dona Lídia e outros casos que aconteceram aqui em Nova Lima vão ser apurados pelo senhor Juarez, igual ele falou. É isso. Então é isso, gente. Eu quero que isso fique registrado e que seja cumprido nessa casa. É isso. Com a palavra, o nosso secretário de Desenvolvimento, Diego Gazon. Bom, boa noite a todas e todos. Quero agradecer inicialmente o convite do vereador. Dizer que, da nossa parte, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos abertos ao diálogo, valorizamos esse diálogo, ele é importantíssimo, né? Um espaço como esse, de uma audiência pública, é importantíssima para que a gente possa entender quais são as demandas, né, de grupos específicos e para que a gente possa trabalhar sobre essas demandas. Nós estamos lá revendo programas, projetos, serviços que eram ou deveriam ser oferecidos pela Secretaria, mas que, em detrimento de equívocos de gestão e também da desaceleração da atividade econômica na cidade, a gente não consegue hoje atender. Digo isso porque nós temos um território muito grande como o de Nova Lima e nesse território todo a gente consegue disponibilizar hoje apenas 200 cestas básicas, para que vocês tenham ideia da dimensão do problema, né? O CRAS que a gente tem em Honório Bicalho, que é o CRAS que deveria atender, né, a comunidade, é um CRAS que anteriormente estava sucateado com poucos profissionais, sem possibilidade de atendimento. Então, todas essas questões têm sido pensadas e revistas por nós. Quero mais uma vez aqui ressaltar a importância do diálogo, dizer que sem esse diálogo efetivo, e diálogo efetivo requer tanto a capacidade da gente falar o que pensa, mas também da gente poder reescutar atentamente o que o outro pensa, e aí sim a gente poder processar todas essas informações. Acho que todos nós aqui, né, enquanto secretários municipais, estamos neste exercício, tanto eu quanto o Francisco da Habitação, quanto o Juarez da Segurança, estamos aqui neste exercício de ouvir as demandas específicas para que a gente possa também trabalhá-las dentro do governo no que for cabível. Tá? Mais uma vez reitero que da nossa parte também estamos disponíveis. Eu já tinha falado ao Gilbert numa outra oportunidade que estaria aberto a recebê-los, como continuo aberto a recebê-los no que for pertinente à assistência social, no que for pertinente ao desenvolvimento social. E, mais uma vez, é assim, através deste diálogo que a gente consegue avançar em qualquer questão que envolva os interesses públicos, né? E essa é uma questão que envolve interesses de muitas pessoas aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, vereador, obrigado a essa casa, aos senhores pelo respeito com o nosso trabalho. Com a palavra, o vereador eleito do BM 2017-2020, Quindo Gás. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar participando com vocês aqui. Eu sempre falo com Coxinha que nós sabemos de onde é que nós viemos, né, Coxinha? Então, uma das coisas do vereador Kim, de vários vereadores que estão aqui na casa hoje, o que nós puder fazer para melhoria para vocês, que eu também já passei por isso, eu sei o que é, que eu tenho vários clientes também que moram na ocupação, é meu amigo, tive muito apoio lá também. Então, uma das coisas que eu sempre falei com os vereadores que foi eleito hoje, graças a Deus, são todos nossos amigos, nós vamos lutar por vocês mesmos, nós vamos levar esse projeto seus aí. Eu sei que todo ser humano tem que ter dignidade de ter água e luz, o rede de esgoto, tudo isso aí. Eu sempre falei, cara, que eu acredito o seguinte, todos vocês, eu tenho certeza que queriam pagar o PTU. Quer pagar o PTU? Vocês queriam pagar o PTU para vocês viverem bem. Vocês querem ter água, vocês querem ter luz, querem ter escolas, não é isso? Quer ver seus filhos crescendo, como eu quero ver o meu.
Então, eu agradeço muito participar com vocês aí, e nós vamos lutar, pode ter certeza, nós vamos lutar por vocês. Uma das coisas que eu sempre falo, cara, porque eu sei de onde é que eu vim. Então, na lei, é que nem Coxinha sempre fala, na lei nós vamos lutar por vocês, e vamos tentar fazer de tudo para melhoria para todos os moradores de Nova Lima, que eu sei o sofrimento de cada um de vocês. Você pode ter certeza, pessoal, eu estou aqui por vocês, eu fui eleito por vocês, e eu estou aqui para representar por vocês. Muito obrigado, boa noite, obrigado por participar dessa reunião. Vou conceder 3 minutos para o Luiz, por favor, Luiz. Pessoal, boa noite. Boa noite à mesa, boa noite, Coxinha, boa noite a todos aí, né? Eu gostaria, Coxinha, que essa casa enviasse um comunicado ao OAB que endereçasse ele, ao Ivan Gurgel, a se retratar da forma que ele chamou o povo lá. Como é que foi, Gilbert? Só tinha vagabundos. Eu gostaria que essa casa tivesse a consideração pelo povo, que o povo é trabalhador. E nós mantemos o Estado nas costas. Todo mundo sabe disso. Nós somos pagadores de impostos. Então, ninguém aqui é tão pouco e tão maior que não pode ser igual. Tá? Então, eu gostaria que essa casa encaminhasse ao OAB um ofício ao Ivan Gurgel para que ele se retratasse, porque o povo não é vagabundo. O povo é trabalhador e mantém o Estado nas costas. E outra, o Ivan Gurgel, eu não sei se ele trabalha como advogado da mineradora, eu não sei se é advogado da mineradora, que hoje está na Secretaria de Fazenda, hoje ele é indicado por Vitor Penido, né? Não é não, né? Então eu gostaria só que você encaminhasse esse ofício ao OAB, que essa casa realmente seja efetiva representante desse povo, que ele se retratasse a palavra vagabundo, que o povo não é vagabundo, não. O povo é trabalhador, paga impostos e sustenta o Estado. Só isso. Muito obrigado. Senhor Luiz, o doutor Ivan Gurgel, ele é concursado da prefeitura, e eu aqui não estou aqui protegendo ninguém. O doutor Ivan não fez isso na ocupação do bairro Santa Rita, essa audiência pública é para o bairro Santa Rita Ocupação, e hoje o nosso município tem hoje a ouvidoria, que fica na Rio Branco, e nós também temos a ouvidoria aqui da Câmara também, que o senhor é cidadão novalimense, pode procurar a ouvidoria aqui da Câmara e fazer essa denúncia. Agora, aqui eu não posso fazer isso, que não foi na ocupação de Santa Rita. Eu deixei bem claro que a audiência pública é para a ocupação de Santa Rita. Vocês me entendem? Foi? Aí sim. Ah, tudo bem. Aí concordo, certíssimo. Aí está dentro. Bacana, aí sim. Aí, pessoal, tá ok. Então, se foi, tá ok, fechado. Viu, Luiz? Eu queria saber isso aí. Então, tá certo. É o papel dessa audiência pública. No final, vou passar para o presidente da casa e nós vamos entrar com isso. Aí tá certo, viu, pessoal? Igual da forma da lei, igual eu expliquei aqui no começo. Com a palavra, doutor Juarez, secretário de Segurança do município de Nova Lima. Bem, vereador Coxinha, queria agradecer o convite para participar dessa reunião. Agradecer aos meus colegas secretários, ao Major, e gostaria sinceramente de fazer um convite a todos. Eu fui quase que, entenda bem isso, Gilbert, eu fui quase que desafiado aqui pelo Gilbert, né? E nós construímos, ajudamos evidentemente a construir a APAC a partir daquele momento em que nós visitamos o nosso presídio. Eu gostaria de convidar todos para que nós fôssemos conhecer de perto, pisar lá no local onde essas pessoas moram. De preferência num domingo pela manhã. E se concordarem, podemos já deixar marcada a data. Eu concordo, doutor Juarez. Só pode marcar a data, Francisco, Diego, Kim do Gás, Major. Vamos olhar a data ou já vamos falar aqui de uma... Vamos ver a data, vamos ver a data. Vamos. Seria nesse domingo agora? Então, ano novo. Vamos marcar então o segundo domingo do ano que vem, pode ser?
Dia 8. Eu concordo. Diego Gazon concorda. Kim, concorda? Bom de... Que horas, doutor Jair? 9 horas da manhã? 9 horas. Coxinha, Ok? Coxinha, o bom do Kim do Gato é que Kim já pisa, né? Kim já vai lá, né? É. Solange, pela secretária de Educação. Tá ok? Beleza. Então, dia 8 às 9 horas da manhã, viu, Gilbert? Dia 8? Dia 8 de janeiro às 9 horas da manhã. Não, são 3 lugares. Não são próximos? Vocês Pode. disseram 3. Vou falar. Quais são? Oi, oi. Oi, oi, som. Oi, oi. Aqui, saiu. Eu acho que a gente queria aproveitar um ensejo, né? Se não for possível visitar todos os lugares, tudo bem, a gente até compreende. Que se visite 3, mas a gente acha que é possível. Nós temos hoje vários lugares na cidade que estão com problemas, né? E que têm ocupações. Mas o que a gente entende que tem maior demanda é a ocupação Nova Canaã, que fica entre o Alto do Gaia e o Novo... audiência de hoje. Oi? É o da audiência de hoje. Não, tudo bem, a gente vai na Vila da Mata. É porque tem outros lugares que são tão urgentes quanto lá. Se a gente assumir um compromisso de fazer uma agenda dessas, porque eu acho que essa experiência vai ser fantástica, mas se a gente fizer um compromisso de fazer outras agendas, sabe, de outras visitas a outros lugares, porque uma visita dessa aí meia hora faz. Não, mas eu quero dizer a você o seguinte, vamos tratar cada caso primeiro, né, doutor Juarez? Sim. Depois nós olhamos os outros casos. Se você pegar todos os casos, você não vai resolver nenhum. Vamos cuidar de um, estudar direitinho, conhecer, ver a profundidade do problema, ver aonde que possamos buscar a solução, entendeu? Okay. Depois acabou, nós combinamos para um outro domingo, vamos no outro. Vamos ficar com esse compromisso então, a gente vai nesse, depois a gente marca uma outra agenda. Pode ser? Não, é só marcar. Então nós iremos no dia 8/1, no domingo, segundo domingo de janeiro, na Vila da Mata, bairro Santa Rita, às 9 horas da manhã. Onde é que nós iremos nos encontrar? Não, porque eu não conheço o local. Não, mas para eles tem que saber, ué. Ah, sim. Ok. Solange, representante da Secretaria de Educação, vai falar alguma? Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Coxinha, pela presença, pelo convite. Justificar a ausência da secretária de Educação, porque ela está hoje numa formatura da EJA, né, do município. Então, estou justificando, sou assessora dela na secretaria, meu nome é Solange. O que o Chiquinho falou e o Diego falaram, é muito importante vocês terem a consciência que estamos há menos de 2 meses, de 3 meses de gestão. Então, assim, estamos ainda em estudo e pegando uma prefeitura, uma cidade que está com problema em todas as áreas, não só de habitação, mas em todas as áreas, problemas de segurança, problema na educação, problema na saúde. Então, assim, são problemas mesmo, mas que serão enfrentadas pelo prefeito. É um prefeito que veio, que tem responsabilidade, é um prefeito que não brinca na sua cadeira de prefeito. É um prefeito que chega às 7 horas da manhã e tem dias que meia-noite está lá no seu gabinete resolvendo problemas. É um prefeito que preocupa com o cidadão novalimense. E é um prefeito que tem histórico de criação de casas populares quando foi gestor, quando foi prefeito. Então, assim, não vai se eximir de buscar soluções para a melhoria do cidadão novalimense. Podem ter certeza que ele está trabalhando em prol da cidade e com muita garra. E, juntamente com secretários e a base, que estamos trabalhando diariamente, incansavelmente, para que todos nós, cidadãos novalimenses, possamos ver uma Nova Lima cada vez melhor.
Obrigada. Pessoal, a divulgação da chamada pública será informada posteriormente, tá, Jobert? Mas eu acho que hoje, Jobert, parabéns para todos vocês, que nós demos um grande avanço, através do Anderson, do Major Matheus, e principalmente desse doutor Juarez, que só Deus para abençoar ele. Ele gosta de Nova Lima e preocupa, é humano. Então, pode ter certeza, doutor Juarez, que hoje Nova Lima está bem. Eu sempre falo isso aqui, todo secretariado, que Vitor mostra que ele é um grande gestor. E Solange falou certo. Foi um dos prefeitos que mais casas populares fez. Eu tenho certeza que Nova Lima em crise, nós vamos sair dessa situação e pode ter certeza, Gilbert, nós vamos vencer essa aí, pode ter certeza. Continua com essa união sua aí. Quero parabenizar aí e agradecer o secretário de Ação Social que está presente em todas as questões, o Francisco, viu, Francisco? Que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que essa habitação vai dar bons frutos aí. E parabenizar o vereador eleito, Kim do Gás, é isso aí, tem que participar. Nós somos povo, e nós temos que estar no meio do povo, tá ok? E já falei, Gilbert, estou à disposição aí para qualquer coisa. Outras audiências de outras ocupações, estou à disposição de vocês. Eu tenho certeza que os outros 10 vereadores também eleitos estão à disposição de vocês. E quero lembrar aqui, gente, talvez não esteja aqui hoje os 10 vereadores aqui desse biênio, mas foi através deles que hoje essa audiência pública está acontecendo. Quando eu fiz o pedido, os 10 votaram a favor. Então, é porque eles têm condomínio, eles têm compromisso de formatura, não pôde vir. Mas os 10 aprovou essa audiência pública, tá? Então, com certeza, eles estão sim a favor de vocês também, viu, Gilbert? E pode ter certeza que amanhã, viu, Anderson, para de novo explicar, vou fazer o pedido ao presidente dessa casa que ele marque o dia do requerimento que o vereador Soldado Frávio pediu à CPI das Terras, que ele marque o dia para nós encher essa casa e cobrar dando growth, né? Esse vai ser um grande dia, viu, Gilbert? Com certeza. Então, um grande abraço. Agradecemos a todos, servidores, entidades, autoridades que nos honraram com as suas presenças. E muito obrigado. Em nome do povo de Deus, declaramos encerrado essa audiência pública.